Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Primeiro, obrigado pela presença de vocês, né? Nossa ideia hoje é compartilhar aqui um pouco da nossa experiência diante dos desafios aí que nós temos vivido nessa parte de gerenciamento de projetos numa agência, no caso aqui, a maioria eu acredito que seja full service e nós temos aí o Sandro com uma agência mais voltada para a parte dev, né, de digital, de soluções. A Dani, acredito que ela tem aí uma expertise maior na parte de conteúdo. E nós aqui na Plano Com, nós somos uma Martech, então a gente tem aí o mesclado das duas áreas, né, os desafios aí na parte de inbound, outbound também. E aí eu queria começar, ô Sandro, eu acho que a gente poderia, cara, envolver algumas coisas aqui. Eu gostaria que a conversa hoje fosse um pouco mais dinâmica, né? E o pessoal participasse bastante, ao invés da gente ficar falando e depois no final as perguntas, e a gente fazer uma conversa aqui, um bate-papo, né, de dúvidas. A gente vai já colocando as coisas já na atividade. E falar um pouquinho sobre ferramentas, né, Sandro? Que eu acho que é aí que está a grande sacada, né, da experiência, né? Pessoal, a gente comentar aqui de novo a parte de teorias, o que que a gente faz, o que a gente acha, talvez a gente não seja tão hands-on. Então, a minha sugestão seria a gente já conversar um pouquinho sobre a parte de ferramentas e dar um overview do que a gente falou ali no primeira parte, no Digitalks, e aí a gente vai entrar nessa parte de pergunta, né? Fazer um mastermind aqui nesse webinar. O que você acha? Tranquilo, tranquilo. Gente, peço desculpa que eu vou desabilitando e habilitando o microfone, é que a gente está com uma situação aqui um pouco complexa, por causa das chuvas aqui em Santa Catarina, e aí, eventualmente, está passando uns helicópteros aqui por cima da empresa aqui, e aí eu desabilito o som aí para não atrapalhar. Bom, acho que o Alberto falou muito bem, acho que a gente, no Digitalks aí, acabou fazendo um início, né? Alguns puderam estar presentes, alguns não, mas eu creio que a ideia é justamente a gente falar um pouquinho sobre essa questão de, como diz o webinar aí, boas práticas no gerenciamento de projetos. A gente não quer ser, a gente não somos aí os senhores da palavra, pelo contrário, somos, como todos vocês aí, uma galera que vem galgando, vem trabalhando aí ao longo do tempo com algumas experiências, e o que a gente quer é justamente compartilhar o que a gente passou, enfim, e falar um pouquinho do que a gente, de certo modo, vivencia. Mas não queremos aqui ser digamos assim, como é que diz, os gurus apontando o que é certo e o que é errado. Pelo contrário, a gente quer também ouvir de vocês as experiências que são positivas, e o que dá certo e o que não dá certo, tá? Só para introduzir, então, o Alberto colocou, assim, eu sou Sandro Alencar Fernandes, eu atuo como diretor executivo aqui na área local. A área local é uma agência, mas, na verdade, mais focada como produtora. A gente é muito mais uma produtora de tecnologia, de desenvolvimento, do que a agência em si, né? A gente tem algum serviço de agência, mas não é o nosso principal foco. O nosso principal foco é desenvolvimento. Então, é atuar com projetos, e aí são projetos desde de sites, aplicativos, sistemas web, implantação de e-commerce, enfim, até coisas mais específicas como infra também, a gente acaba atuando aqui na área local. E a gente tem uma particularidade que a gente atende desde o do consumidor final, desde o cliente final, né, do B2B aí, dos lojistas, ou das empresas que nos procuram, e aí vai de vários segmentos, desde setores de serviços, indústria, setor de comércio, varejo, enfim, até a gente atende também agências. Então a gente presta hoje serviços para algumas agências como um braço de desenvolvimento, um braço de tecnologia. Então, isso nos exige aí uma certa, digamos assim, habilidade em gerir os projetos. E não é fácil porque cada projeto tem uma particularidade, cada cliente tem uma particularidade, e a gente tem que conseguir encaixar isso no cotidiano da empresa aqui na área local. Então, é um pouco disso, assim. Sobre ferramentas, acho que a gente pode, sim, trazer algumas coisas, apesar que ferramenta também de novo, a gente pode citar o que a gente tem usado, já teve experiência, eu tenho experiência, mas nunca tem uma receita de bolo
que dá para ser adotada ipsis literis por todas as empresas. Pelo contrário, né? A gente precisa justamente entender cada nuance de cada negócio e, a partir daí, ver o que se adapta e o que faz mais sentido para cada negócio. Acho que esse é o ponto aí. Então, é isso, sim, na minha fala inicial. Acho que o Alberto pode complementar. Acho que está por aí, Alberto. Acho que o áudio, tua câmera caiu. Não sei se tu desabilitou de propósito ou tu desligou. Acho que o Alberto saiu e voltou, Sandro. Dani. Vou pegar um gancho. Aguardando a Dani aí, Dani, começamos aí com uma breve apresentação, então já me apresentei. A Dani também esteve no nosso fundo digital, que isso aí pode se apresentar aí também, Dani. Seja bem-vindo. Aproveitar o gancho. Obrigada, Sandro. Eu sou a Daniele, sou diretora da Execom. É uma agência 360, né, onde, de fato, o nosso foco é o marketing digital e o marketing tradicional. A gente navega aí pelos dois mundos de forma complementar, né? Aquela coisa do cross-mídia é uma vivência muito cotidiana da gente. Além de navegarmos também pela parte de desenvolvimento, mais focada, óbvio, no desenvolvimento web, sites, landing pages, ferramentas que dão suporte e fomentam o marketing em si, né? Os objetivos que a gente tem como marketing. E é por aí que a gente trabalha. Um dos nossos grandes focos é o conteúdo e a estratégia em si de conteúdo, tráfego pago, mídia paga. Então, é sobre isso aí que eu vou poder agregar para vocês, além da gente falar das práticas de gestão, que aí é a minha especialidade, né? Gestão, design thinking, gestão de processos, design de processos, é onde eu foco a minha maior expertise. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, esperamos ajudá-los aí, tirar dúvidas, e para que a gente consiga, né, se ajudar, é o grande foco da associação em si, né? O Alberto voltou? Vocês estão me ouvindo? Tá, Alberto. Agora, o áudio, pelo menos para mim, tá bem baixinho. Não sei se para os demais. Sim, tá baixo. Estamos sem teu áudio, Alberto. Sem o áudio? Bem baixinho agora. Mais por baixo. Ah, tá. Eu estou com o áudio do notebook aqui agora. Tá complicado. Aqui não tem chuva, Sandro, mas aqui... Não, agora estamos te ouvindo. Agora foi. Tá, perfeito. Não, ok. Bom, no meu caso aqui, eu acredito que um dos maiores fatores complicadores que nós temos é com a diversidade, né, de categorias de clientes que chegam e a forma que a gente aborda. O maior desafio nosso aqui está nos processos. Fazer com que a empresa ela consiga girar com o mais otimizado possível. Nós estamos no mercado aí com um desafio gigante, né? O cliente querendo ter o máximo de resultado e o mínimo de investimento. Sempre é assim. E aqui no lado de cá, nós tivemos que fazer algumas qualificações, né, para entender qual era o melhor tipo de cliente que poderia entrar. E aí fazer, igual a Ana comentou, essa questão do storytelling, né? Só que o problema é que a gente tem aqui constante e a gente tenta fazer uma educação do nosso cliente diante daquilo que ele espera. Por mais maduro que o cliente seja, tenha uma equipe de marketing interno, a gente percebe que existe uma educação muito aquém do mercado de marketing ainda. São grupos de profissionais multidisciplinares que se agregam e as empresas não dão treinamento suficiente para eles, as passagens de dados para a agência são muito caóticas, né? O briefing nunca vem de uma forma organizada, nós temos que ficar ali o tempo todo tentando ajustar esse briefing para conseguir fazer com que o cliente tenha a mesma expectativa que a gente entendeu, né? O desafio é enorme na parte de comunicação. Como a gente fala de projeto, aí a gente está tendo uma visão de PMO, né, de gerência, daquelas dezenas de projetos que estão rodando. Aí a questão da gestão, ela envolve muito a questão de lucratividade do projeto. E aí vem o desafio.
Se começar desorganizado, a entrega vai ser desorganizada, o lucro não vai existir. E aqui nós tivemos que tomar uma decisão há alguns anos atrás, acredito que há uns 8 anos atrás, de não deixar o cliente conduzir a agência. Isso é uma cilada que a gente entra, né? Não existe a maldade, geralmente, do cliente, e a agência, para agradar o cliente ali, ela acaba cedendo. E aí nós temos um viés aqui no nosso onboard, que não adianta a gente fazer o que o cliente quer, porque depois, como ele não tem experiência na área, aquilo não vai dar certo, e a culpa vai ser da agência. E como a culpa é da agência, a gente prefere assumir uma culpa daquilo que a gente acredita que seja o certo. E aí a gente começou a trabalhar com a parte de planejamento direto. Então, o que a gente identifica no início, né? Se o cliente ele quer que a gente desenvolva, né? E isso já aconteceu aqui dezenas de vezes, o cliente chega e fala assim, eu quero que vocês façam isso para mim. Aí, nesse momento, a gente já pontua que nós não temos o perfil para atender ele. Aqui nós somos assim, na Planocom a gente recebe o cliente e a necessidade. A forma que a gente vai fazer para chegar até o objetivo dele, a gente apresenta para ele, mas vai ser dentro da nossa expertise. Nós somos uma agência de 16 anos, a gente procura ser certificado em tudo que a gente faz, né? Então, hoje nós somos uma agência Platinum da RD, a gente tem certificado em Google Ads, tudo que a gente procura, a gente busca certificação mesmo para poder tentar, né, fazer o máximo possível dentro daquela formalização. O software, né, nós temos um software de gestão, que é a sacada, né, o segredo hoje da nossa assertividade de entrega está no software de gestão. Esse software de gestão, e aquela coisa, nós temos um software aqui que a gente trabalha com ele desde 2011. E esse ano, eu e a chefe de operações, a gente decidiu começar a olhar o software, né? O nosso software aqui, a gente desenvolveu um software próprio, ele chama Quick Job. Ele é um software que atende praticamente só a gente. A gente não tem uma etapa. Eu acho que esse complementando, Alberto, esse é o dilema, né? A gente já ouviu algumas opiniões, tanto na Brad, no WhatsApp da Brad ali, quanto na lista de e-mails, e até em outros grupos, que todo mundo acho que participa de outras associações ou de outros grupos, a gente já ouviu questões como essa, né? Que software usar, qual o ambiente, qual é o setup que eu uso para gerir os projetos, vale a pena. E acho esse é um dilema também de quem contrata algum tipo de software, né? Vale a pena contratar no mercado, procurar uma solução que já é existente, ou para quem é desenvolvedor, vale a pena fazer o próprio. Enfim, isso é um dilema que é difícil de responder. Por experiência nossa, desenvolvemos também software, a gente sempre diz o seguinte, cara, se tu conseguir achar um software no mercado que está sendo desenvolvido por empresas que são especialistas naquilo que elas se propõem, e esse software, tu conseguir se adequar a ele, e de certo modo, ele ser bom para o seu negócio, é mais vantagem. Por quê? O custo é menor, certo? O custo para te implantar uma solução dessa acaba sendo menor, muitas vezes, claro, não é regra, mas muitas vezes. E a rapidez de implantação é muito melhor também, tu acaba conseguindo implantar mais rápido, porque muitas vezes o software já está pronto. E claro, né, tu acaba também trazendo coisas para a tua operação que às vezes acabam sendo propostas por outros usuários desse software, que às vezes para ti tu não imaginava num sentido, e depois elas acabam somando. Claro que isso vem para um viés positivo e para um viés negativo, porque às vezes também acaba sendo implantado para ti não faz sentido nenhum, e acaba estando no software. Então, é muito importante ter essa análise. Agora, se a empresa tem uma operação muito específica e ela entende que ela não consegue se adaptar aos softwares que tem no mercado, aí talvez realmente a solução é que nem a Roberto adotou ali de desenhar algo muito particular para o seu negócio e implementar dentro de casa ou com algum parceiro de desenvolvimento, enfim. Que é uma solução também, como a gente falou, não tem muito certo ou errado, tá? A empresa tem que botar isso na balança. Alguém perguntou ali sobre a questão de integração. Sim, eu diria que isso é um dilema e é importante,
mas também já foi uma dor de cabeça muito maior. Hoje em dia a gente tem muitas soluções já, e também tem vários modelos de integração possíveis, né? Então já foi pior esse processo de integração e hoje é mais fácil, inclusive com boas ferramentas, até com planos aí, se não gratuitos no início, mas com custo até acessível para te fazer alguns modelos de automação e integração. Mas acho que um ponto importante, e aí o Alberto e a Dani, que levantou a mão ali, já pode complementar, quem quiser, é que o software, como a gente sempre fala para os nossos clientes, é a ferramenta, né? Ela é o que vai te ajudar a organizar, mas antes do software entra procedimentos. Então, por isso que eu digo, se a empresa não tiver com os procedimentos bem afinados, bem alinhados, dificilmente ela vai encontrar um software. Isso a gente já viu várias vezes acontecer. Gente pingando de um software para outro e, no fim das contas, nada atender. Nada atende porque a empresa não conseguiu achar um modelo, um procedimento que seja adequado para ela. E aí, realmente, é difícil de achar um software que vai atender. Então, talvez antes do procedimento em si, realmente... antes do software em si, é realmente desenhar o seu modelo de processo, seu modelo de procedimento, para daí tentar achar algo que se adapta a esse modelo, ou se o seu modelo pode ser ajustado a esse software, ou então partir para o desenvolvimento próprio, como foi falado aí. Ah, Dani, estava na linha aí, depois o Alberto volta para complementar. Sim, sim. Mas é exatamente isso. Vou pegar o gancho dessa tua última fala aí. Não adianta ferramenta, nenhuma ferramenta vai ser qualificada se você não fizer o planejamento de fluxo. Isso é o quê? Você entender quais são os setores que você tem dentro da sua empresa, o papel de cada setor e de cada integrante da equipe. Esse é o primeiro ponto. Isso precisa estar muito claro, não só para você, como para a equipe. Isso estabelecido, montar o fluxo fica muito mais viável, fica muito mais notório, onde você vai dividir os setores e as tarefas. Eu vou me permitir aqui fazer uma exposed do fluxo hoje que eu tenho da agência, e só para vocês darem uma olhada de como a estrutura organizacional pode ser feita. Vocês estão vendo minha tela? Positivo, Dani. Vocês conseguem ver a tela agora do Yumes? A tela branquinha? Sim. Tá. O que acontece aqui? Isso aqui é uma ferramenta que eu utilizo para gestão, são algumas tarefas. Aqui eu tenho as notificações do dia, aqui é a minha própria lista de tarefa individual, e aqui é onde a gente organiza o fluxo dos clientes. Eu tenho aqui os fluxos favoritos, né, que são os que eu mais acompanho, mas você pode ver aqui que eu tenho equipes individuais, que são equipes dedicadas aos clientes, e dentro delas tem as etapas dos fluxos. Então, eu tenho aqui a equipe Cuidar e Oratória, que é um cliente grande, né? Ele tem um perfil maior, então ele tem uma equipe dedicada para ele. Então, a gente tem o fluxo de planejamento, a pauta diária, o fluxo para a equipe de desenvolvimento, a equipe de mídia, que faz o tráfego pago e configurações de páginas, BMs, etc. E a equipe de agendamento e publicação. Aí eu tenho um outro time que é Execom, tem um outro time que é Execom Off, como eu falei, é uma agência 360. Tem um outro time que é Rio Center. Tem esse cliente específico aqui, porque ele tem uma logística um pouco diferente, tem uma área dele. A gente tem a área do audiovisual e futuramente a gente vai ter de um outro cliente que é o Sebrae. Só para vocês terem ideia de como funciona a etapa, vou mostrar aqui rapidamente como é estruturado o fluxo de criação da equipe geral, onde a gente tem os redatores, tem a coluna da criação, a gente tem os 4 criativos, tem a equipe do audiovisual, que inclusive, uma coisa que eu vou fazer é tirar eles do fluxo de criação geral e transferir para um fluxo exclusivo, pessoal de revisão. Daí a gente consegue também ver de onde vai essa segunda parte. A gente está no criação, mas aqui a gente, por exemplo, tem um fluxo dos atendimentos, que eles recebem, as demandas que eles recebem, o status, o que está aqui para aprovação, o que eles precisam enviar para o cliente, e aí, por aí vai. Só para vocês terem ideia de como isso precisa estar muito bem mapeado antes de você for escolher qualquer ferramenta. Você precisa estruturar isso, você precisa definir. E quando eu falo definir, não é só falar, você precisa documentar.
Isso precisa estar escrito em algum manual, algum tipo de documentação de processo que você tenha na sua empresa, um fluxograma, enfim. Cada empresa, às vezes, cada gestor tem suas metodologias preferenciais. Mas isso é importante estar documentado para que você, depois disso traduzido, complementado, você já tem entendimento de cada área da sua equipe também, daí sim você montar um fluxo de operação e processo. Que, acredite, ele é orgânico, então você sempre vai ter que estar fazendo melhorias, revisando, trocando ideia com a equipe, vendo o gargalo e por aí vai. Eu queria só pontuar essa fase, pode passar a palavra agora para o Alberto. E agora que eu passei a palavra para o Alberto, eu acho que ele caiu, mas ele voltou. Tá mudo, Alberto, a palavra, tá mutado. a palavra está contigo. Tá caindo aí. Enquanto ele entra aí, só complementando, acho que a Dani mostrou muito bem. Então, de novo, esse é um fluxo de uma agência que atende várias demandas e que são demandas de curto prazo, né, Dani? A gente está falando aí de produção, criação, nesse caso aí são demandas de curto prazo. No nosso caso aqui, a gente tem demandas de um prazo um pouco maior, e aí, depois até vou abrir aqui, a gente tem uma dinâmica, na verdade, a gente, por padrão, optou de usar o Trello, que talvez muita gente usa, e a gente tem algumas áreas dentro do Trello, e a gente organiza e vai passando essas áreas de etapas, assim. Mas a gente tem alguns modelinhos que é mais ou menos isso que a Dani falou, que é justamente ter o fluxo e as etapas organizadas. Claro, elas variam, principalmente no nosso caso, variam de projeto a projeto, mas é importante a gente ter esse tipo de definição. A partir disso definido, é muito mais fácil do que escolher uma ferramenta ou algo que seja específico. Eu vou voltar a um tema um pouquinho, que é algo importante que a Luísa fez uma pergunta ali, se é sobre especialmente sobre o fluxo da atividade. Eu já vou falar, acho que a Dani pode responder sobre isso, mas a gente também já responde sobre isso, mas só vou voltar um pouquinho ao tema que o Roberto falou, que foi a questão do briefing, tá? Assim como nós aqui trabalhamos com muito projeto, a questão de briefar o projeto quando ele entra, né, aquela história do onboard do projeto, e a gente briefar ele é importante porque ajuda evitar surpresas, né? Principalmente porque às vezes, daí depende muito da dinâmica de cada empresa, mas às vezes o comercial, ou quem fez o atendimento, vendeu uma coisa e depois tem que passar o bastão internamente para estar bem comunicado para a equipe de projetos, para o gerente de projetos, enfim, para ele entender o que realmente foi vendido e principalmente alinhar todas as expectativas, sejam as expectativas do cliente, sejam as expectativas da equipe. Por quê? Para não ter surpresa. E eu digo que elas acontecem, como o Alberto falou, mesmo com bastante tempo aí, a gente tem uma longa caminhada já. Semana passada a gente teve de novo uma situação dessa, assim, que houve e aí nem foi responsabilidade nossa, a gente acabou sendo terceirizado por uma agência, essa agência contratou um serviço de nós, mas ela fez um alinhamento errado com o cliente. Então, o que ela contratou da gente, o que parte da equipe dela estava produzindo, não era o que realmente o cliente estava querendo e tinha sido acordado por quem fechou com o cliente. E aí, no fim das contas, tu está entregando uma uma bandeja de uva para um cliente que estava esperando uma melancia. E aí, realmente, isso acaba gerando alguns estresses, alguns conflitos. Então, isso, o problema todo estava onde? Como foi falado? No briefing inicial e, principalmente, na comunicação adequada entre todos os parceiros. E aí é um ponto importante quando a gente fala de briefing e dessas etapas que a Dani mostrou ali, ter a passagem de bastão bem clara nos processos. Vai passar do design para o desenvolvimento. Cara, que momento que isso acontece, que informações tem que ir do designer para o desenvolvedor, vai passar para o desenvolvedor, para quem vai fazer a checagem de qualidade, homologação e publicação. Que informações tem que ir, o que tem que ser checado, isso tudo tem que estar bem claro e bem definido, e obviamente bem documentado. E principalmente, no nosso caso, quando trabalhamos com projetos que às vezes o prazo é um pouco maior, o cliente tem que estar ciente dessas etapas e dando o seu devido aval, vamos dizer assim. Então, a gente tem muito claro aqui na empresa, etapa de layout, o cliente tem que aprovar,
tem que vir um documento, não é um documento, mas tem que estar formalizado com ele. No nosso caso, a gente faz formalização por e-mail. Cara, beleza, tá aprovado o layout, pode fazer o layout das páginas internas de um site, por exemplo. Tá aprovado todo o layout, pode ir para o desenvolvimento. Tá aprovado o desenvolvimento, pode ir para a publicação, para o Go Live, por exemplo. Isso tudo tem que estar documentado e devidamente registrado, porque senão tem problema que vai acontecer. Roberto, fala aí. Voltou pelo celular? Voltei, cara. O computador que estava me dando muita raiva. Eu ouvi aí o que vocês falaram, concordo. A minha vida ela é toda gerada em cima de produtividade, né? Então eu sou responsável pela empresa para ver a questão dos KPIs, dos indicadores ali. A gente está fazendo agora um estudo novo de ferramentas. Então hoje nós já fizemos uma análise do Mense, fizemos uma análise do Ekite, eu não sei qual que é a forma que o pessoal gosta de pronunciar, o Runit, Operandi, Monday, ClickUp, Bitrix. A gente já fez análise de todas essas ferramentas nas últimas 2 semanas. Hoje, para nós optamos por usar o ClickUp. Nós vamos estar fazendo uma experiência com o ClickUp. Por que a gente está usando o ClickUp, né? Por que a gente vai sair de uma ferramenta que nós estamos aí há 12 anos para tentar usar o ClickUp? Primeiro, por causa disso que o Sandro comentou sobre a questão de uma equipe de suporte, né? As evoluções. Nós vamos estar fazendo essas... Hoje nós temos um desenvolvedor que ele fica por conta do QuickJob, evolui, mas só que eu preciso de uma equipe de P&D por trás disso. Então nós chegamos à conclusão de que não compensa a gente ter uma equipe de P&D. O ClickUp, ele tem a única ferramenta que é viável hoje para nós, para sairmos do QuickJob para o ClickUp, é o ClickUp por causa da questão que ele monitora a produtividade da equipe. E essa produtividade da equipe é interessante não só pela empresa, pela gestão, mas também para o profissional. Porque o profissional, ele busca uma forma de ele ter uma produtividade melhor. A gente tem um time hoje que é muito produtivo. Existem alguns pontos que precisam ser melhorados. A questão que a Dani falou sobre a questão dos processos, a gente identifica isso constantemente. Se eu observar hoje, né, a Paula está até aí na chamada, que é a chefe de operações nossa, se a gente observar hoje, a gente já deve ter os nossos processos, eles já devem estar na versão, sei lá, a gente já fez mais de 25 revisões de processos. Os processos são revisados por ano. Nós temos aí, com toda certeza, mais de 2, 3 vezes de revisão de processo. É uma revisão constante. Todos os erros que a gente identifica, a gente ajusta esses processos. Eu tenho um grupo de gestores de agências que a gente está participando. Hoje são mais ou menos uns 8 caras que a gente está em contato direto. Agências Diamond, da RD, inclusive. Agências Platinum, RD. Agências que já fizeram o 10X do Fábio Ricota, da Mestre. E a gente fica discutindo processos. O processo é a grande sacada de fato. Só que processo sem ferramenta não vai e ferramenta sem processo também não vai. Uma coisa que a gente aprendeu, nós tiramos todas as formalizações dos e-mails, porque os e-mails eles se perdem. QuickJob hoje, ele tem uma área onde o cliente ele faz toda a gestão junto, só no QuickJob, só uma ferramenta. Então a gente precisa de transformar isso também no cliente. Hoje o nosso cliente ele exige isso. Uma das coisas que fez com que a gente começasse a buscar outra ferramenta é a parte de UX da área do cliente. Não. Então a gente tem, hoje os nossos clientes eles são educados a conversar num canal só. Nós tiramos o WhatsApp dessa conversa. O WhatsApp é só para conversas rápidas. O WhatsApp acabava com a produtividade da agência quando começou essa febre de WhatsApp. Então o WhatsApp nós temos uma rotina de verificar, meu time verifica o WhatsApp três momentos do dia. O cliente já sabe que são esses 3 momentos. Se for urgente, a conversa tem que ser alavancada por telefone.
Porque, cara, quase um suicídio a comunicação hoje. É WhatsApp, e-mail, a ferramenta, Slack, telefone. Discord, Pô, meu, não dá, cara. Messenger e assim por diante. Só para... Bacana isso que o Alberto falou, e vejam que tem critérios e políticas, e por isso que a gente falou que não dá para ter uma receita única. O Alberto já está educando, ele falou muito bem disso. Educando é um termo muito forte, pode ser que tem cliente nosso aí, a gente não está chamando vocês de mal educado não, tá, gente? Por favor. A gente só está dizendo que a gente precisa fazer combinados, né? Quando a gente fala de educação aqui, é justamente o cliente estar ciente de que, cara, o modelo de operação dessa empresa que eu estou contratando é esse, e eu tenho que concordar com esse modelo de operação. Caso contrário, eu tenho escolha de ir para outra empresa. Isso não é fácil fazer para quem está começando e precisa angariar clientes, mas quando tu já tem uma trajetória que tu pode fazer esse tipo de combinado, aí é bacana nesse processo. E quem sabe mais de comunicação... Em resposta, Alberto, já que a gente falou que ia ser um bate-papo mais interativo, a Luísa ali tinha perguntado se tem um profissional para cuidar especificamente do fluxo de atividades. Vou falar da área local e acho que a Dani, que também tem um modelo de atividades mais curtas, pode complementar, o Alberto também. Mas, assim, a gente na área local tá? A gente tem um gestor de projeto, na verdade, hoje é um conjunto de dois, que é um analista de projetos do web, que a gente chama aqui, que é um projeto que é um gestor que cuida dessa cadência do andamento dos projetos, interação com o cliente e interação com as equipes, tá? E também a gente tem aí, claro, um gestor de projetos de tecnologia, que daí é um cara que também está mais responsável em coordenar a equipe de desenvolvimento, no nosso caso aqui da agência, que aí ele também é responsável por poder entender como é que está e alocar a equipe de desenvolvimento e poder definir priorizações dentro dessa equipe, tá? Então, respondendo a pergunta da Elisa, sim, a gente tem um profissional específico por cuidar desses fluxos das atividades dos projetos, tá? Claro, cada responsável que está em cada etapa é responsável pelas suas microatividades, isso é natural, né? Então, o desenvolvedor sabe que ele tem etapas para cumprir, ele tem que cumprir. O designer sabe que ele tem etapas para cumprir e também precisa cumprir. Mas a gente tem um gestor que ajuda, como a gente trabalha com vários projetos em paralelo, a gente precisa realmente que um gestor olhe o macro e possa eventualmente dizer para o designer, dá uma segurada nesse projeto aqui e faz essa demanda aqui primeiro, porque isso vai desafogar tal demanda lá na frente. Então, quer dizer, precisa fazer esse jogo de cintura, tá? Complementando aí da minha fala, se a Dani e o Alberto quiser responder também. No meu caso, como a gestão de projetos, realmente os prazos são mais curtos, são projetos que eles iniciam um dia com uma pauta e eles têm que finalizar aquela pauta ao final do dia, na maioria das vezes, na maioria dos jobs. Nós temos gerentes de pauta, tá? Para cada ali, e eles fazem um trabalho em conjunto com os atendimentos, porque os atendimentos mapeiam as entregas, né, previstas juntos ao gerente, e cada gerente, no caso a gente tem dois, porque a gente é um off, então tem um gerente para o on e um gerente para o off. Eu acompanho diretamente, diariamente também, esse fluxo para eu acabo acompanhando mais os dados, os relatórios. Eu tenho um dashboard que mostra como foram as entregas dos dias, os indicadores, esse tipo de coisa. Então, eu acabo acompanhando dessa forma ou quando precisa uma tomada de decisão mais complexa. Mas, dependendo da quantidade, quando a agência começou menorzinha, quem fazia a gestão era eu. Só que você vai aumentando o volume, você precisa de mais braços e, dependendo do patamar, no momento de vida que está a tua agência, o ideal é que você tenha um gestor de pauta, um gestor de projetos para poder tocar isso. Concordo plenamente. Uma questão aí que o Sandro está falando, só para complementar, aqui a gente parte do princípio que quem sabe mais de comunicação entre nós e o cliente somos nós, a obrigação é nossa, por isso que a gente educa o cara. E aí a importância de a gente estar o tempo todo buscando novas soluções para ter uma comunicação mais eficiente. Hoje nós não deixamos o cliente dominar a situação, porque senão a perspectiva fica péssima, né? A gente acaba virando estatística ali no meio das entregas. E isso tem dado mais segurança até para os nossos clientes, nós percebemos isso. Uma coisa complementando o que o Paulo Meureu comentou ali, nesses nossos estudos,
a gente viu que tem agências grandes, né? Tem a agência Diamond da RD, que hoje tem um workflow maduro, e esse workflow começou do eKit. Ela puxou o workflow do eKit. Uma outra coisa que eu observei é a quantidade de dificuldade, né, a grande dificuldade que existe de definir os processos. Nós não conseguimos encontrar um framework desses processos. Então, assim, o eKit foi o framework de algumas agências. Outras agências nos mostraram ali um cronograma de processos feito numa planilha de Excel, que inclusive foi o que nós encontramos mais didático para a gente pegar e falar, peraí, vamos pegar os nossos processos, vamos colocar aqui. Outras agências usam o Miro para fazer esse workflow. O que você está usando, Dani? O que você usou para fazer esse workflow seu do Umense? O workflow inicial, eu uso o Miro também, porque eu gosto dessa coisa do fluxograma, né? Então, eu estabeleço nele ali, e depois dele posto definido, eu costumo fazer um doczinho só para definir com cada integrante da equipe o papel dele. Porque no meu caso, o gestor ele acompanha e define algumas pautas, mas a pauta ela é colaborativa. Cada integrante da equipe, após terminar sua tarefa, seu card lá, ele é responsável pela movimentação do próximo passo. Não é o gestor que faz isso. Por exemplo, o redator ele terminou aquele job, já está identificado quem é a equipe, né, no card lá, tem as carinhas de quem cada IDA que é responsável, etc. Então, ele é responsável por mover o card para a próxima etapa. Então, além do fluxo no Miro, eu também faço um doczinho que é mais ou menos um manual da função para ajudar as pessoas a terem isso de forma mais clara. Só uma dúvida. Aí, por exemplo, nós temos ali o começo e o fim do projeto, né? Na época do MS Project, né, a gente tinha que ficar olhando ali o tempo todo. Aí a pergunta é o seguinte, o projeto começa dia 1 e tem que acabar dia 30. Se alguém nessa etapa, nesse fluxo, não cumpriu o deadline, como que vocês recebem esse alerta? Vocês têm que ficar olhando todo dia ou o software gera um alerta de que aquele usuário, por exemplo, igual a Dani falou, o DAI, ele não moveu o card na data que ele deveria mover, fazendo com que o projeto possa ser comprometido. Como que fica essa análise de vocês? A minha ferramenta hoje, se ela tem um alerta para isso, eu desconheço, eu acredito que não. Eu faço acompanhamentos periódicos, praticamente diários, sobre isso, mas também conto muito, como eu falei, o fluxo da minha pauta é colaborativo. Então, se o integrante, o atendimento, por exemplo, que está acompanhando aquele job, ele vê que está travado, ele normalmente costuma comunicar ou até falar com o integrante da equipe. E a mesma coisa o gestor de projetos, ele vai acompanhando ali, às vezes até, por exemplo, o DA deveria passar para o editor vê que o card está ali para ele e não foi, então a equipe mesmo acaba se movimentando para pontuar algo que está travado ou que está no gargalo. Esse aí, complementando a fala do Alberto, isso aí é um papel do GP, né? Do gerente de projetos ou o gerente de pauta, ele tem um pouco desse papel. A ferramenta pode ajudá-lo, mas muito mais é dele nesse sentido. E aí, quando a gente fala de educação, a gente também tem que educar a equipe. A equipe tem que estar ciente que ela tem um prazo para cumprir. Se ela não vai cumprir aquele prazo, ela precisa alertar o gerente de projeto, ela precisa, de alguma forma, notificar, porque senão também é difícil, né? Aí tu tem que ter uma ferramenta que monitora o prazo do cara para o cara puxar a orelha do cara. O ideal então, é que esteja... Não, eu sei, não é nem puxar a orelha, mas... E se o gerente de projeto falhar? Ciente de que, cara, se ele atrasar na etapa dele, ele está comprometendo o restante dali para frente. Então, ele tem que estar claro que ele tem um papel importante nesse processo para evitar que alguém precise... Mas vai atrasar. Uma coisa importante, se tem coisas claras no projeto, é que em algum momento ele vai atrasar. E aí tu tem que ter a habilidade do gestor de projetos, do atendimento, enfim, para poder alinhar isso com o cliente. E aí o processo de comunicação com o cliente é importante. Muitas vezes o cliente não tem muito problema se atrasar. O que ele não quer é que tu avise para ele que vai atrasar no dia que vai atrasar, no dia que era para ser entregue. Ele quer que eu quero seus clientes, ô Sandro. Eu queria muito seus clientes. Meus clientes compreendem isso não. Porque, principalmente, por exemplo, nós trabalhamos quando você pega ali uma construtora grande de São Paulo, se eu atrasar, eu tenho pênalti no contrato.
E outra coisa, e se o gerente atrasar? Porque a nossa preocupação, que eu vi, inclusive, na maioria dos gestores das agências, é exatamente isso. As pessoas falham, cara, e tudo bem. Agora, a ferramenta, ela pode ajudar essas pessoas a não Claro, falhar. a Aí ferramenta... é que, Mas se não tiver o processo, ela não vai salvar a pele. E aí cara, mas olha, a discussão depois. Só que é, uma coisa que tu falou importante, Alberto, sobre essa história aí de tem multa, não sei o quê. A gente também tem responsabilidade com isso. Só que a gente tem que entender que às vezes o atraso não é culpa da agência e nem de quem está executando, é do cliente. Porque ele Mas não aí a passou gente- o conteúdo, porque ele não aprovou no prazo certo. E aí tu vai ter que lidar com isso em algum momento. Então, não existe mundo perfeito nesse mundo aí. É justamente a gente tem que ter processos, ferramentas, etapas para poder prevenir que isso aconteça, e vai ter um momento que tu vai ter que se virar nos 30 porque o cliente atrasou a etapa dele, e aí ele não entendeu que dependia dele, e aí houve uma falha de comunicação em algum momento, e tu vai ter que se rebolar para conseguir contornar. Isso é assim, com muito nós tempo. Tem isso, nós estamos indo, mas a gente está buscando esse mundo, cara. Porque, assim, eu não me conformo, entendeu, com isso. Então, por isso que uma das coisas que me agradou muito no ClickUp é ele ter como construir regras de si e então. Sabe? Porque a gente tinha duas coisas. Hoje a gente desenvolvia um em Python, né, para ficar uma coisa bem mais dinâmica ali com data science, que é uma putz, isso daí ia dar muita dor de cabeça, ou pegava alguma coisa pronta. E aí a gente está indo para o lado que, assim, pô, eu tenho uma equipe competente, tenho uma equipe que não quer falhar, mas que pela rotina do dia a dia, algumas coisas podem ser esquecidas, fato. Então eu preciso de um software para ajudar a equipe, para colaborar com a equipe, entendeu? E aí é onde que a gente consegue, e uma coisa que até inclusive o Ed está falando aí, né, é um desafio nosso com as equipes híbridas. A gente precisa só para vocês entenderem, hoje eu tenho um time que ele quer uma ferramenta para ajudar ele a não falhar. Ele já entende que ele não tem uma ferramenta para ficar vigiando ele. Ele tem uma ferramenta para ajudar ele a não falhar. Esse é o nosso desafio aqui hoje, né? A Tércia e o Ed fizeram colocações parecidas. A Tércia ali fala que ela tem um check-in, né, um check-out diário, ou enfim, contínuo, que mostra as etapas que aconteceram. Eu acho que esse é um aspecto importante. E aí o Ed ele cita justamente a utilização de metodologias ágeis, que são aspectos das metodologias ágeis, como o daily, né? A gente aqui na empresa tem os sprints, então semanalmente a gente... De novo, eu não trabalho com uma agência que tem... Eu não tenho demandas como a Dani tem diárias, assim, pautas. Nossos projetos aqui, normalmente, eles são semanais, quinzenais, mensais, semestrais, enfim. Então, para mim, é mais tranquilo, a gente define o sprint da semana, define as regras da semana, e as coisas têm que acontecer. Mas eu concordo com o que o Alberto fala, que, assim, as ferramentas têm que ajudar, e se eu conseguir fazer com que elas apoiem os decisores, é lindo, e é esse o caminho que todo mundo busca. Mas não é um processo fácil de acontecer, porque para isso acontecer, tu demanda de muitos pontos de inferência. Tu demanda do cara atualizando certinho lá a etapa e dizendo que ela foi concluída e avançando para a próxima. Tu demanda do gestor olhando no time certo, porque se ele não olhar, não adianta o alerta. Tu demanda do cliente estar respondendo para ti também no prazo certo, e aí, o e-mail não funciona para ele, vai ser via ferramenta, mas a gente tem que entender que, isso eu falo para a nossa equipe aqui, quando ele contrata a gente, ele quer uma solução e a gente tem que ajudar ele a construir essa solução. Só que tem coisas que eu dependo dele, não adianta, entendeu? Se eu vou botar um e-commerce no ar, cara, quem tem que me dizer qual é a categoria dos produtos e cadastrar os produtos é ele. Ele pode até mandar para mim, mas eu tenho que ensinar e ele tem que conseguir fazer isso. Não adianta eu só entregar para ele uma carcaça de uma solução de e-commerce que não é o que ele quer. E aí eles vêm para cá com uma expectativa. Muitos vêm, não, dá para lançar minha loja para Black Friday, que é novembro. Eu já digo para ele, cara, não vai rolar, amigo. Por quê? Porque tem que cadastrar produto, tem que cadastrar detalhes do produto, tem que cadastrar medidas do produto para poder calcular frete, tem que ter... Então não vai rolar. E aí ele acha que ele não sabe que ele tem esse trabalho. E aí sim, quando o Alberto fala de educar, é dizer para ele, amigão, beleza, só que tu tem todas essas etapas para te fazer, tu vai dar conta?
Porque se tu não vai dar conta, não adianta eu te dizer que eu te entrego o e-commerce em 30 dias, 45 dias. Eu entrego a plataforma configurada em 45 dias. Mas tu vai levar mais 3 meses para terminar as configurações para lançar. E isso tem que estar, ele tem que estar ciente disso, porque senão frustra ele, frustra nós, frustra um monte de coisa. É por isso que, voltando à etapa inicial, tu tem que, lá no início, ser transparente para o cliente. Ah, para botar um site no ar, beleza, tu tem que aprovar o layout. Aí, por exemplo, falar de aprovação de layout. Se é uma empresa pequena que o gestor ou quem está trabalhando contigo é o cara que decide, show. Se é uma empresa maior que tem um board que tem que passar todo aquele layout para aprovar, cara, isso vai demorar. Então, se tu estava prevendo que o cara vai te dar uma resposta em 2 dias, pode imaginar que isso vai demorar uma semana. Por quê? Porque ele tem que agendar a reunião com todo mundo tem que olhar, e isso vai demorar. E isso, às vezes, não está no teu projeto inicial e tu vai ter que negociar isso com ele. Então, de novo, processos, ferramentas, alertas vão ajudar, mas muito mais é de tu conseguir equilibrar todas essas etapas. Né? Por isso que é um trabalho tão desafiador, assim. Porque, primeiro, você precisa ter organização para poder pensar, estruturar, daí implementar. Depois você tem que ter uma rotina disciplinada de ficar verificando, sua equipe tem que estar verificando. Eu tinha alguns colaboradores da equipe que tinham assim, mas não chegou a notificação. Eu fiz, tudo bem, não chegou, mas você tem que estar verificando a tua pauta, a tua coluna. O teu universo é aquilo ali. Então, você tem que estar olhando ali o que aconteceu, o que você tem para fazer. Afinal, você está no teu momento de trabalho, você tem que estar seguindo. Então, é um trabalho de disciplinar, de conversar, e aí sim, mais do que não quer educar a equipe também, assim como nós mesmos. Porque eu, pelo menos, não comecei, quando a agência começou, não existia, não era tão salutar os processos, não era uma coisa tão acessível, não era tão aplicável, e aí se tornou, e assim a gente consegue fazer essa questão. Aí, é buscar o que funciona para ti. Para mim, funciona o check-in e check-out, tá? Porque eu olho de manhã e olho no final do dia. Já o meu gestor de pauta, ele vai acompanhando o dia inteiro, então, como tem os prazos lá muito definidos dos materiais, se ele vê um material parado, ele fala com a pessoa específica e faz andar, porque é o papel dele tá na minúcia, que eu não consigo, eu olho geral. E também você está olhando sempre os indicativos de produtividade da equipe, porque a maioria dessas ferramentas tem relatório. Fulaninho era para estar entregando tantos por dia de produtividade. Eu, pelo menos, mensuro por produtividade, tá? E aí, e não está entregando. Além disso, eu faço as reuniões semanais. Apesar, Sandro e Alberto, de eu ter essas demandas que são de prazos muito curtos, não me faz necessário ter essa chamada todos os dias. Eu faço uma reunião de planejamento no início da semana, na segunda-feira, e faço uma reunião de fechamento da semana, que é uma reunião de 30 minutinhos só para bater checklist, o que foi e o que precisa de atenção naquele momento na quinta. Para mim, isso faz funcionar bem. E o segredo aí é realmente isso. Cada um pegar, ver, igual eu falei lá, é questão de DNA versus funcionalidade, sabe? É um desafio, essa parte de gestão é um desafio, porque hoje nós temos um problema de escalabilidade, né? A gente está até, inclusive, aqui com um projeto de desenvolvimento de um IA para tentar escalar a agência, e é um puta desafio. Aqui, se a gente faz uma campanha e coloca muito cliente para dentro, você precisa de contratar. Na hora que você vai para contratar, não é fácil de pegar o perfil. Então, assim, a cultura é uma coisa complicada. E, igual eu estava colocando ali agora no chat, o problema do check-in e check-out é quando você tem equipes que têm fuso diferente. Né? E aí é complicado isso também. Então, assim, o desafio de gestão de agência criativa, cara, é uma coisa constante, sabe? Por isso que eu entendo que uma das coisas mais importantes para nós hoje é essa discussão, essa troca de experiência entre gestores para ver o que está funcionando e fazer ali o teste, né? Igual hoje, a gente está querendo ir para o ClickUp. Nós não temos certeza se o ClickUp vai ser aderido totalmente. A nossa certeza é que o PicJob faz o que a gente precisa. Nós também temos essa parte de bonificação, né, de produtividade, e hoje nós temos uma cultura já voltada que todo mundo da equipe já sabe que é importante estar ali junto.
Mas é difícil, é muita coisa na cabeça do ser humano só. Gente, para avançar, a gente não quer expandir, já falta 3 minutos para meio-dia, a gente pode avançar em mais uns minutinhos, mas primeiro é deixar claro que quando o Alberto fala aí de essa troca é grande, e por isso que surgiu o tema lá para o Digitalx, e por isso que lá no Digitalx a gente saiu com a ideia de sair com esse webinar agora. Claro, dá para ficar falando um dia inteiro sobre isso, então acho que a gente até depois pode, a Suelen tem aí a lista de quem participou, a gente pode abrir uma demanda e focar novamente em algumas coisas, talvez mostrar mais detalhes de ferramenta. A Dani trouxe... Isso, eu já vou abrir para a pergunta, Dani. A Dani trouxe ali uma ideia de ferramentas e do que como ela faz, eu até ia mostrar aqui, mas acho que não é o momento agora, a gente pode depois até focar em momentos menores e específicos para alguma coisa ou outra. A gente quer deixar claro que o papel da Brad é esse, tá? A gente provocou esse webinar, a gente fica feliz aí que tinha mais de 100 inscritos, a gente estava no pico aí com 67, 68 participantes, a gente fica muito feliz de ter vocês junto conosco e acompanhando. Acho que o papel da Brad, além de todas as pautas que ela tem em nível nacional, de nível regional, a gente também tem essa pauta conosco, que somos os gestores que estamos aqui no dia a dia tentando fazer o mundo digital ser algo produtivo para nós, enquanto gestores e empresas, ser algo bom para nós, mas também ser algo que gera resultado para o nosso cliente, né? Falando na máxima do Customer Success, aí de novo, tem que entregar resultado para o cliente tem que se sentir satisfeito. E isso depende também de como a gente gerencia os projetos, como a gente faz as coisas acontecerem. Então, é importante a gente ter essa percepção de como tudo está acontecendo. Vamos às perguntas, vamos aí mais uns 5 minutinhos, já que a gente deu um lambuja aí de 5, 10 minutos até estabelecer áudio, a Dani entrar. Então, para não ultrapassar muito aí, vamos mais uns 5, 10 minutinhos. Claro, quem precisar sair aí está sendo gravado, depois pode acompanhar a parte de perguntas e respostas. Fala, Cristian Maia. Cristian Maia aí, aqui de Santa Catarina, cliente nosso aqui da área local, grande parceiro, e também teve agência por um bom tempo, né, Cristian? E agora está empreendendo como varejo, enfim, atacadista. É muito, muito legal ver essa migração também das pessoas, das empresas. O Christian colocou aí, bom dia, se possível informar as plataformas de gerenciamento de projetos que comentaram, mas não está no chat. Beleza, ele está colocando aí algumas plataformas, então depois, Alberto, se quiser ir colocando aí todas as que tu testou e os nomes delas para a galera pesquisar, acho que fica bacana. Até fica como sugestão, Sueli, a gente pode tentar organizar aí um infográfico com algumas dessas experiências que o Alberto tem, que a gente tem aí, de pontuar algumas ferramentas, acho que pode ser uma boa para disponibilizar isso aí também, tá? O Paulo também citou algumas aí, então acho que é bacana a gente fazer essa unificação de citar ferramentas. A gente não vai dizer se elas são boas ou ruins, porque aí precisaria um teste muito a fundo. A gente pode dizer experiências de alguns que testaram, a opinião delas, enfim, fazer aí um release mínimo. Perguntas, galera? Tá aberto aí. O Gabriel aí também trabalha aqui com a gente. Valeu, Gabriel. Pedindo ferramentas, acho que é uma boa, sim. Tem gente que está entrando na área, né? Às vezes está entrando na área de gestão de projetos agora, conhece poucas ferramentas, e certamente a gente tem que estar sempre olhando para esse universo aí de plataformas e ferramentas. Perguntinhas? Mais alguém? Pode abrir o microfone, gente, abrir a câmera, a gente fica feliz em ver vocês e ouvir a voz também. Pode falar diretamente. O pessoal tá meio tímido, hein? Gustavo, tá por aí? Vai falar, Gustavo? Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Então, eu tenho uma dúvida a respeito de documentação de projeto. Porque, tipo assim, eu faço essa parte de gestão de projeto de N tipos de projetos, e eu queria entender a respeito de documento de abertura. O que geralmente vocês utilizam para fazer esse documento de abertura do projeto, para especificar para o cliente o que vai ser feito, se é um contrato, se já está dentro do contrato isso, ou utiliza uma coisa diferente. Eu queria saber um pouco como que funciona essa parte. Bom, vou responder. A gente, enquanto projetos aqui, a gente tem um contrato. Então, na verdade, o vendedor faz a proposta, na proposta a gente detalha o que vai ter. Depois disso vai no contrato, tá? A gente tem um contrato, esse contrato é assinado, a gente usa aqui o ClickSign para assinatura do contrato.
Mas a primeira etapa depois disso é uma reunião de briefing com o cliente. E nessa reunião de briefing com o cliente, a equipe que participa, o gerente de projetos, muitas vezes esse gerente de tecnologia também participa, são esmiuçados os itens que estão na proposta, tá? É detalhado cada item, e inclusive se ele tem referências, é pedido, e no término dessa reunião a gente gera um e-mail para ele com tudo que foi tratado na reunião, com uma pasta para ele compartilhar o que ele precisa mandar de conteúdo para nós, então a gente documenta isso. A gente usa e-mail. O e-mail pode falhar, não pode falhar, aí a gente vende a solução de infra que a gente também prove, se o cara não consegue ter um e-mail que funcione, a gente tem a solução para ele também. Assim, é a melhor estratégia que a gente usa aqui, tá? Perfeito, perfeito. Obrigado. Alguém perguntou ali se o Trello para pequenas empresas atende, mesmo a versão gratuita. Quem é que foi que comentou isso? Bruno Ferreira. Sim, a gente aqui na empresa, não sou uma empresa grande, a gente usa o Trello. O que a gente fez para, não deixa o Trello ouvir, para burlar aí o limite de 10 cards? A gente tem eu tenho um quadro para cada etapa, tá? E aí, cada etapa, eu crio as linhas e os cartões nesse processo. Então, eu tenho um quadro inicial chamado contrato, depois eu tenho um para planejamento, depois eu tenho para design, desenvolvimento. E aí, eu vou alternando os cartões de clientes, os quadros, digamos assim, os cards de clientes, dentro de cada quadro desse, à medida que eles evoluem, tá? Então, com isso, hoje, como cada quadro aceita até 10 cards, né, ativos lá dentro, eu consigo atender, vamos supor assim, se tiver tudo bem distribuído equiparadamente, hoje eu consigo tocar aí dentro do nosso projeto, a gente chega a ter 30, 40 projetos andando em paralelo, usando o Trello gratuito, tá? Depois eu até posso compartilhar a estrutura para vocês aí. Perfeito. Tem mais alguém que queira participar? É uma discussão que a gente vai levar mesmo, essa questão de criar materiais ricos aí para ter como modelo, né? Show, a Dani falou aí, a gente tem já alguns materiais no site, mas daqui a pouco a gente pode realmente fazer criar aí uns infográficos, alguns exemplos, enfim, de como a galera... Tem que ser exemplo de que a gente está usando, não adianta pegar o exemplo padrão do Miro ou do Trello, porque não é a realidade do curso de nós. Exato. Até modelos mesmo, né? Deixar um modelinho pronto ali para seguir como ponto de partida, né? Ajuda muito. Às vezes ele não sabe nem por onde começar. Você tem um modelo dali, você vai ajustando para a tua necessidade. É bem bacana. É uma ótima ideia e é algo para a gente desenvolver mesmo. Eu acho que o pessoal está encerrando, chegamos a 12:05 aí, acho que não tem dúvidas. Porém, registrar aqui que a gente está no grupo nós três, né? A gente não falou sobre as nossas funções dentro da Brad, eu sou diretora de parcerias, Alberto, né? Que se apresentem também, Sandro. A gente está no grupo do WhatsApp, então a gente pode, caso surjam dúvidas, mandem lá para a gente vai ficar muito feliz em tirar dúvidas, trocar uma ideia lá. A ideia é ajudar mesmo, fomentar o nosso ecossistema e colaborar. Isso, exato. Eu sou diretor de Growth da Brad hoje, atualmente, e eu estou à disposição aí para passar essa experiência com relação a essa parte de gestão, que é a minha bandeira, né? A minha obrigação dentro do grupo, da organização. E quem tiver alguma dúvida e quiser saber mais sobre o que a gente está fazendo, a forma que a gente faz, fica à vontade. Estou colocando aí no WhatsApp também para quem não, para ficar mais fácil, só me chamar. Bom, eu atuo, faço parte do Conselho Fiscal, o Alberto também, né? O Alberto não falou isso, mas a gente faz parte do Conselho Fiscal, eu atuo também na parte de tecnologia aqui dentro da Brad, sempre apoiando a Brad em alguns aspectos relacionados à tecnologia, enfim, a gente acaba dando esse suporte aqui, e estou na Brad há bastante tempo, na verdade, aí, desde 2007, quando a gente fundou aqui em Santa Catarina, depois a Brad Nacional, e aí já se vai uma boa estrada. Então, também estou à disposição aí para trocar algumas ideias, tá? Ok. Acho que é isso, né, Sandro? Combinado. Isso. Encerrar. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês, a participação de todo mundo, e que venham próximos. Até breve. Valeu, galera. Pessoal.
Excelente Abraço, semana para Paulo, vocês. Até mais. Christian, Gabriel, a galera que acompanhou aí. Obrigadão. Tchau, tchau, Obrigado. pessoal. Até mais. Abraço.